Legal, gente. Boa noite. Boa noite, todo mundo. É uma alegria, né? A gente está retomando os trabalhos do Grupo de Estudos de Martim Baró América Latina. E hoje tendo um convidado muito especial, que é o Marco Piva, que aceitou vir aqui conversar com a gente sobre tanto a experiência que ele teve na Nicarágua, no início dos anos 80, quanto com tudo que ele pensou, escreveu e, enfim, tem refletido sobre a Revolução Sandinista. Nós achamos importante, né, trazer essa discussão para o grupo de estudos, principalmente porque o autor que nós estamos estudando, Inácio Martim Baró, teve um trabalho muito intenso nessa época em El Salvador, e então a gente conheceu um pouco, né, do que representou o movimento da Revolução Sandinista, e pretendemos depois pensar em outros movimentos também da América Central que foram constituindo o que ele chamou uma psicologia da libertação na América Latina. Então acho que a gente conhecer um pouco desse contexto político, histórico, social, cultural, né, da época, por alguém que esteve lá, né, e não só leu a respeito do tema, né. Então foi uma alegria saber dessa experiência do Marco, e queria agradecer muito, Marco, por você estar aqui, por ter aceitado esse convite, e todos vocês que também estão interessados, né, nessa temática, nessa discussão sobre a América Latina. Em especial, queria agradecer ao professor Guilherme Arias Beaton, da Universidade de Havana, que está aqui conosco, que é nosso grande incentivador dos temas latino-americanos, né, e do grupo que tem coordenado esse trabalho, né, o Felipe Oliveira, a Gisele Costa e a Marcela Pereira, né, que são também estudantes da pós-graduação, o Felipe e a Gisele do PROLAN e a Marcela aqui do Programa de Psicologia Social. E a todos os presentes, professores, colegas, estudantes, né, todos que estão aqui hoje participando, Eduardo, representando aqui o Memorial da América Latina, também estudante do PROLAN, né, mestrando do PROLAN, professora Márcia Mello, nossa colega presidente da comissão de graduação aqui do Instituto, né? Então, a gente quer agradecer muito todos vocês. Bom, eu vou apresentar o Marco, né? E a gente vai dar a palavra para ele. A ideia de fazer uma dinâmica do Marco falar, trazer um pouco dessa história, desse contexto, e depois a gente abrir para uma segunda parte, para o diálogo, conversa, perguntas, enfim, né? Questões que vocês venham está promovendo, né? O Marco é jornalista, Marco Piva, apresentador do programa Brasil Latino, da Rádio USP. Que dia que vai pro ar o programa? Aproveitando já, fazendo marketing, toda segunda-feira, às 5 da tarde, na Rádio USP São Paulo, Rádio USP Ribeirão, e vocês podem também acessar pelo soundcloud.com/BR Latino. Aí tem todas as edições. Pela internet, né? Pela internet. Diretor de redação do canal YouTube Planeta Azul, que também é um canal pela internet. Ele faz o doutorado no PROLAN, já fez o mestrado, agora é doutorando do PROLAN. Participa do Grupo de Análise e Conjuntura Internacional do Instituto de Relações Internacionais, o IRI da USP, e é pesquisador da Cátedra José Bonifácio, do Centro Ibero-Americano, também do Instituto de Relações Internacionais, da USP. Então aqui o Marco trouxe a tese, né, que ele fez, pode se pôr, que ele fez sobre a Revolução Sandinista e a política internacionalista do Partido dos Trabalhadores para a América Latina, na década de 80, e mais 2 livros que ele escreveu, esses 2 livros, sobre a Nicarágua. Um que é Nicarágua, um povo e sua história, de 1552 a 1984, escreveu junto com a Márcia Cruz Piva, e o Fazendo Amor na Nicarágua, então também dos 2 autores. Nós vamos dar uma circulada também, né, para vocês conhecerem. Bom, então, com a palavra, Marco Piva.
Tem o microfone? Tem. Pra frente, se você quiser. Ou se quiser tocar aqui no lugar também. Por causa do Fernando, que ele já acertou. Ah, entendi. Aqui por trás. Por trás? Isso. Bom, obrigado. Obrigado pelo convite, Marilene, todos os integrantes do grupo de estudos do Martim Baró e também a todos os presentes. Eu fico muito contente em poder ter essa oportunidade também, porque é uma forma de reviver o passado e também de pensar e repensar aquilo que foi uma experiência muito importante na minha vida e para a minha formação. Então, ter essa oportunidade é muito bom, até porque a gente vai falando aqui da experiência pessoal e vai lembrando fatos que que ficaram um pouco esquecidos anteriormente, mas que são importantes. E a minha experiência na Nicarágua, eu sempre digo que é uma satisfação poder falar sobre ela, porque ela indica que eu estou vivo. E isso não é uma expressão à toa, porque viver num país em guerra é completamente diferente de viver num país onde há uma guerra, ainda que camuflada, violência, mas não é uma guerra declarada entre dois grupos que estão ali permanentemente se confrontando. E na Nicarágua sandinista, havia e houve durante bom tempo esse conflito entre os sandinistas que haviam tomado o poder em 19 de julho de 1979 e os contra-revolucionários, financiados pelos Estados Unidos, que tentavam derrubar o governo sandinista. E a minha história, ela começa aqui em São Paulo, na igreja de São Paulo, na igreja católica, sob os auspícios do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. A Arquidiocese de São Paulo tem, até hoje, uma comissão missionária arquidiocesana, e logo após o triunfo, levando em conta a participação dos cristãos no processo revolucionário, eu que já participava da igreja nas comunidades eclesiais de base, então tomei a decisão, junto com, na época, minha esposa, para irmos a Nicarágua como missionários da Igreja Católica e apoiar o processo de reconstrução de um país que tinha sido praticamente destruído pela guerra. E como jornalista eu aproveitei também para continuar trabalhando como jornalista, como correspondente da Rádio França Internacional, no serviço em português e espanhol, e da Rádio Eldorado aqui de São Paulo, que alguns devem conhecer. E também escrevia para o jornal O Estado de São Paulo. Então eu juntava a minha atividade jornalística com a atividade de base, de educação popular, que a igreja naquele momento fazia, não toda a igreja católica nicaragüense, mas a parte ligada à teologia da libertação, que eu acho que é um tema que está presente exatamente no autor que vocês estão estudando. E eu vou contar rapidamente essa história, porque depois a gente pode partir para uma reflexão um pouco mais atual, tendo em vista que a Nicarágua voltou ao noticiário por conta da crise política que está enfrentando. A ida para a Nicarágua, ela foi cercada, para mim, por um grande objetivo. Eu queria viver uma revolução na prática, ou seja, vindo do movimento estudantil, também participando da criação do Partido dos Trabalhadores naquela época, 1980, a ideia que eu tinha era poder vivenciar esse processo revolucionário na prática. E por isso, logo que chegamos a Nicarágua, em Manágua, nós fomos acolhidos pelo padre Uriel Molina. O padre Uriel Molina foi um grande sacerdote revolucionário, comprometido com a causa sandinista, e nos acolheu num bairro onde ele era o pároco, que é um bairro chamado Rigueiro, um bairro muito pobre. Então eu saí assim da comodidade de uma família de classe média para viver efetivamente uma realidade popular, né?
E eu costumo brincar que eu perdi meu medo de escorpião e de cobra exatamente em Manágua, porque o escorpião, inclusive o escorpião, o alacrã, como se diz em espanhol, né? O alacrã preto, ele tem uns 7 centímetros de tamanho e ele circula por vários locais, né? Então, quando você se vê esses escorpiões, você tem um medo inicial, mas depois você vai vendo que é possível conviver pacificamente com os animais, desde que você não os provoque. E essa experiência, então, ela foi uma experiência bem interessante, porque eu cheguei lá em maio de 1981, muitos de vocês nem tinham nascido. E nesse primeiro momento, a ideia foi trabalhar com grupos de jovens. Havia uma euforia muito grande na Nicarágua por conta do triunfo da Revolução. Então, era uma sociedade extremamente organizada por vários setores. Jovens, mulheres, sindicalistas, a parte da igreja que apoiava a Revolução. Tudo isso era uma ebulição permanente, ou seja, você respirava a revolução o tempo todo. Era muito difícil alguém ficar à margem desse processo ou indiferente, seja a favor, seja contra, né? E no caso específico, eu sempre lembro desse episódio, a Nicarágua passou por um processo revolucionário. O que é um processo revolucionário? Não é simplesmente uma troca de comando, mas é uma revolução mesmo. Você cria novas instituições de Estado, você cria um judiciário novo, um executivo novo, um legislativo novo, e formas de participação popular, que aconteciam através das diferentes organizações de massa. E até no Exército, o Exército se transformou num exército popular sandinista, ou seja, é um exército que veio da guerrilha, não é um exército típico tradicional, mas sim um exército que lutou e conquistou o poder. Portanto, esse exército também era novo no sentido da sua organização e dos seus objetivos, ou seja, não era o massacre do povo, mas era a defesa da revolução. Então, todo esse cenário, ele foi muito interessante, porque a Nicarágua, naquela época, com apenas 3 milhões de habitantes e um território equivalente a pouco mais de Sergipe, aqui no Brasil, conseguiu atrair a atenção mundial. De repente, todo mundo falava da Nicarágua. A Europa, Estados Unidos, América Latina. A Nicarágua foi um sopro de esperança naquele momento, onde aqui na América Latina, principalmente depois do período mais duro das ditaduras militares, nas décadas de 60 e 70, iniciava uma retomada paulatina da democracia. Então, a Nicarágua, a Revolução Sandinista, ela vem exatamente nesse momento de transição de ditaduras de direita para governos ou processos mais democratizantes. E nesse sentido, é que a Revolução Sandinista ela trouxe, naquele momento, uma experiência inédita. Ao contrário da Revolução Cubana, né, e aqui temos um cubano que pode falar melhor que eu, mas naquele momento a Revolução Sandinista ela se baseou em 3 pilares: participação popular, ou seja, democracia popular; pluralismo político, ou seja, dar voz a diferentes pensamentos, e não somente o pensamento da Frente Sandinista; e a questão da economia mista, ou seja, a possibilidade de convivência do setor privado com o setor público. E esse tripé que baseou o espírito da Revolução Sandinista, ele foi muito bem recebido em outros países, porque não se tratava de uma revolução socialista, tradicional, no sentido de que se instala um partido único, mas havia ali a situação de uma possibilidade de democracia popular. E de fato isso aconteceu, e aconteceu de forma muito forte, uma coisa que realmente impressionava, e para quem estivesse lá naquele momento, principalmente vindo de outras experiências, de outros países, aquilo era de uma alegria e de uma
energia, de uma vitalidade tão grande, que era impossível você não se engajar em qualquer coisa que fosse. Até no Exército, nas Forças Armadas, isso também é interessante, havia festival de poesia, de música, quer dizer, os rapazes e as meninas, porque também o Exército passou a ser constituído por mulheres, muitos carregavam o seu rifle de um lado e o violão de outro. Então, quer dizer, era uma coisa assim bem bonita de se ver, uma coisa onde a arte, a cultura, tudo isso floresceu, como que tentando apagar aquele passado de 45 anos de uma ditadura de direita, que foi a ditadura da família Somoza, que era uma espécie de títere dos Estados Unidos, né? Então a Nicarágua tinha passado por essa ditadura, a Frente Sandinista surge exatamente em 1961 para combater essa ditadura, e depois em 1979 ela consegue aglutinar diferentes setores oposicionistas que permitem então essa vitória armada contra a ditadura somozista. Agora, fazer uma revolução não significa que do dia para a noite tudo muda. É um processo muito longo, um processo onde você começa a enfrentar muitas dificuldades. Por isso que eu falei no início, viver num país em guerra é muito difícil, porque você tem desde a questão material, do tipo dificuldade para comprar uma pasta de dente, um papel higiênico, um sabonete, até a questão da própria sobrevivência, né? Do tipo, estamos aqui hoje, reunidos, tal, amanhã eu chego e pergunto para a Gisele, onde está a Marilene? Ah, pô, a Marilene morreu porque foi assassinada, ou porque morreu em combate. Então, era uma realidade muito dolorosa do ponto de vista da sobrevivência. E é interessante porque a Nicarágua, naquele momento da Revolução Sandinista, não estava lidando com uma situação mundial favorável, porque exatamente logo após o triunfo da Revolução Sandinista, um cowboy foi eleito presidente dos Estados Unidos, né? O Reagan. E teve início aí um novo momento da história, que inclusive combina e coincide com a eleição da Margaret Thatcher na Inglaterra, e isso vai trazer o quê? Vai colocar em pauta o desmantelamento de todo o estado de bem-estar social na Europa e o início daquilo que se convencionou chamar de neoliberalismo. Ou seja, a Nicarágua ela faz a revolução talvez no momento crítico da história, e imediatamente o Reagan começa a retirar todo o apoio que o governo anterior, o Jimmy Carter, havia combinado de oferecer à Nicarágua, né? Então tinha empréstimos já comprometidos com a Nicarágua para reconstrução do país, e essas linhas de empréstimo, assim que o Reagan assumiu, ele cortou. Agora, não bastasse ter cortado toda essa ajuda financeira que era fundamental, o Reagan começou a financiar elementos contra-revolucionários para derrubar os sandinistas. A Nicarágua, o Somoza tinha o seu exército. Muitos soldados do exército sandinista, do exército somozista, fugiram para Honduras ou para os Estados Unidos, né? E aí o Reagan começou a reagrupar esse pessoal e a prometer para eles que eles iriam ter o apoio dos Estados Unidos para recuperar o poder, né? Então, o primeiro passo foi arrumar dinheiro para esse pessoal instalar bases em Honduras, na fronteira com Honduras, da Nicarágua com Honduras, e na fronteira sul com a Costa Rica. Ou seja, era uma forma... Esse microfone está um pouco estranho aqui, está me atrapalhando. Só tem esse, né? Pode ser a caixa, então o microfone. Às vezes é a caixa. Bom,
sei se der para... Eu não vou fazer comício mesmo, então dá para conversar baixo. Então, o reagrupamento, né, das forças somozistas começou a acontecer logo após a Revolução. E isso começa a provocar uma situação de polarização novamente na sociedade. Porque a Revolução, ela efetivamente aconteceu, ela promoveu a reforma agrária, fez uma campanha nacional de alfabetização coordenada por um pedagogo desconhecido aqui de vocês, acho que o nome dele é Paulo Freire. Ele foi até a Nicarágua, ele organizou a Cruzada Nacional de Alfabetização e em um ano diminuiu o índice de analfabetismo no país de 77% para pouco menos de 20%. Com a ajuda de quem? Dos estudantes. Os estudantes do último ano do ensino médio e os estudantes de faculdade, praticamente todos eles se engajaram nessa campanha, foram morar com os camponeses durante meses, e isso para levar a educação onde ela não existia antes. Então essa campanha nacional de alfabetização, ela foi assim um marco muito importante da Revolução, porque mostrava ali claramente que havia um processo, um projeto em pauta. Então a reforma agrária, a educação, a própria questão da saúde, que foi a mais difícil, que se não fosse a ajuda de Cuba, isso seria muito complicado, porque todos os médicos, não digo todos, mas boa parte dos médicos nicaragüenses fugiram do país. Eles saíram, eles foram embora. Por quê? Porque eram médicos formados nos Estados Unidos, com a cabeça norte-americana, e simplesmente eles viram uma revolução, falam, bom, isso aqui não é para mim, vou embora. Então, quando a Revolução triunfa, na verdade, um ano depois você vai fazer um censo da quantidade de médicos que havia no país, era ridículo, porque só ficou mesmo quem era revolucionário, né? Porque os outros médicos foram embora. Inclusive, depois eu conto para vocês o episódio do nascimento do meu filho lá na Nicarágua, que foi uma aventura também. Então, essa disposição do projeto de fazer uma revolução não combinava com os recursos disponíveis. Ou seja, a Nicarágua não tinha ingressos, não tinha recursos. Por quê? Depois de uma guerra, onde mais de 50 mil pessoas morreram, você tinha tido um terremoto em 1972 que devastou a cidade, 20 mil mortos. Era uma sociedade muito cansada e muito depauperada naquilo que era a sua produção, né? Principalmente a produção agrícola, que é a característica da Nicarágua. Então, a Nicarágua precisava muito do apoio internacional. Sem esse apoio internacional, seria difícil recuperar o país, reconstruir o país. Daí que eu chamo sempre a atenção, e acho que é um pouco por aí que entra a minha experiência, de internacionalista. Ou seja, o internacionalismo, naquele momento, foi muito importante para a Nicarágua. Porque vinha gente de vários países, de várias profissões, professores, médicos, engenheiros, gente de todas as áreas, psicólogos, que estavam ali para ajudar o processo de reconstrução. E, aproveitando esse internacionalismo, é que a Nicarágua se tornou uma grande bandeira naquele momento, do ponto de vista de uma alternativa de esquerda para o mundo. Mas, diante dessa escassez de recursos, a Nicarágua teve que, e diante do enfrentamento que os Estados Unidos começaram a fazer contra a Nicarágua começou a ficar isolada, geograficamente assim, isolada, porque em Honduras era um governo de direita, a Costa Rica era um governo democrático, mas também não queria se meter muito. Então, quer dizer, era uma coisa assim, um país que começava a se tornar isolado do ponto de vista de para onde se expandir. E é aí que o papel de Cuba e da União Soviética, quando existia a União Soviética, foram importantes, porque canalizaram recursos humanos e materiais para a recuperação da Nicarágua. Agora, isto que foi bom, também gerou ainda mais a ira dos Estados Unidos,
no sentido de que aí sim estava provado a tese de que era um país que caminhava em pleno coração da América Central para o comunismo. Então, durante o período que eu vivi lá, eu vivi 5 anos, de maio de 81 até quase maio de 86, foram 5 anos assim, diários, de muita tensão no dia a dia, de coisas assim de você ter que se defrontar com mortes, assassinatos, atentados, e tudo isso num país pequeno, quer dizer, 3,5 milhões de pessoas, lutando contra um gigante, né, norte-americano que fazia esse combate contra a Revolução Sandinista. Então o cenário foi esse. Mas eu queria entrar agora no ponto da participação dos cristãos na Revolução Sandinista, até para fazer o jogo aqui com o grupo de estudos de vocês. A Nicarágua tem uma forte presença da Igreja Católica, ou seja, os evangélicos lá, pelo menos até o momento, eles não conseguiram, embora tenham tentado sempre, né, assim, cativar fiéis tanto quanto a Igreja Católica. Então o catolicismo nicaragüense ele é muito, muito forte. E já no período pré-revolução, havia e houve a participação de cristãos, principalmente católicos, no processo revolucionário, inclusive com armas na mão, né? É o caso do comandante Gaspar Garcia Laviana, que era um padre jesuíta, que se tornou comandante da Frente Sandinista e morreu em combate, inclusive. E assim haviam outros padres também que participaram da luta revolucionária porque não viam nenhuma contradição entre o cristianismo e a revolução. Ou seja, o cristianismo os obrigava a ter uma postura, naquele momento, de confronto a uma ditadura e, portanto, a luta armada não era um impeditivo para isso. Era, pelo contrário, a forma que se encontrava de combater essa ditadura. E nesse processo, as comunidades eclesiais de base da Nicarágua foram muito importantes, porque elas acabaram se constituindo em núcleos de resistência e de ação revolucionária. Então, sempre houve um trabalho conjunto entre os revolucionários sandinistas e os cristãos. Por quê? Porque muitos cristãos eram sandinistas e participavam da Frente Sandinista de Libertação Nacional e não havia nenhuma contradição nesse sentido. Agora, isto era a base da Igreja Católica, porque os bispos, eles nunca toparam muito a Revolução. Porque eram bispos conservadores, gente que vinha de uma outra experiência histórica e que conviviam harmonicamente com Somoza, né? Somoza, inclusive, foi condecorado pela Igreja Católica Nicaragüense como príncipe da Igreja. Por quê? Porque era um sujeito legal, né? E aí ele tinha, né? O Somoza tinha essa transação aí, né, com a hierarquia católica. Então, quando vem a Revolução, isso é uma revolução também dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque aí mexe as estruturas. Poxa, e agora? Os bispos se perguntando o que nós vamos fazer, vamos apoiar, não vamos apoiar. Aí no início eles até apoiam, porque todo mundo está apoiando, então eles apoiam também, né? Mas depois começam os conflitos com a hierarquia católica. E aí começa um conflito muito sério entre a base da Igreja Católica e a hierarquia católica, que culmina em 1982 com a visita do Papa João Paulo II a Manágua, né? Eu particularmente fiz a cobertura dessa visita do Papa João Paulo II, que foi a Nicarágua com uma missão. A missão dele era pôr o dedo na cara dos sandinistas e dizer: parem com isso, vocês estão trazendo o comunismo aqui para a América Central. E dar um pito nos padres que participavam como ministros do governo sandinista, que são os casos do padre Ernesto Cardenal, que era da cultura, o padre Fernando Cardenal, irmão dele, da educação,
do padre Edgar Parrales, que era o ministro do exterior, o ministro do exterior não, o ministro junto à ONU, e o padre Miguel Descoto, que era ministro das Relações Exteriores. Ou seja, tinham vários padres ocupando cargos no governo. E o Papa João Paulo II se opunha fortemente a isso, porque ele não queria que a igreja participasse do governo sandinista. Então, nessa visita do Papa João Paulo II, foi impressionante, porque na Praça de la Revolución, em Manágua, cabe 500 mil pessoas, aquilo estava lotado de gente para assistir à missa do Papa, né? E o Papa, na hora da homilia dele, era esperado que ele fosse pelo menos mais diplomático. Mas ele chegou e já começou a falar que a revolução era uma coisa que não era boa, que a revolução não podia continuar daquele jeito, que os padres que estavam no governo tinham que sair. Ele começou a fazer um discurso absolutamente radicalizado. E aí começou a ter uma reação da multidão, né, a vaiar o Papa. Eu acho que foi a única vez na história que se vaiou o Papa, porque assim, ele foi criando uma indignação, né? E aquele pessoal, e o Papa, cai-se! Ele falava para 500 mil pessoas, fiquem calados, e o pessoal vaiando o Papa, né? E os dirigentes da Frente Sandinista que estavam no palco ali, né, totalmente incomodados, porque eles não sabiam, eles não podiam chegar para a multidão e falar, para aí, cala a boca, né? E eu sei que essa foi a visita mais catastrófica de um Papa a um país, porque realmente ele semeou ainda mais discórdia. Por quê? Porque aí os bispos, que eram conservadores, se sentiram empoderados. Falaram, o chefão veio aqui, agora é comigo. E aí começou uma série de perseguições internas dentro da Igreja Católica, do tipo assim, vou transferir esse padre dessa paróquia, manda lá para outro lugar, manda para outro país, e com isso tentou desarticular esse trabalho de base da Igreja Católica. Isso foi muito ruim, porque se perdeu muito tempo nessa polarização. E aquilo que era o mais importante, que era uma praxe cristã dentro da Revolução, foi ficando assim, para trás, no sentido de que, pô, a teologia da libertação ali, com uma experiência viva, né, de repente tem que ficar cuidando de se o padre vai para tal lugar, se não vai, aí expulsa um padre, aí você tem que entrar com o processo dentro da Igreja Católica para não expulsar o padre. Enfim, criou uma situação onde, apesar dessa participação ativa, criou muito tensionamento no interior da Igreja Católica. E isso acabou levando com que muitos sacerdotes abandonassem a igreja, muitas freiras, porque era uma coisa impossível de você conviver com uma estrutura que queria que você fizesse exatamente o contrário, né? E evidentemente que isso aí prejudicou, na minha opinião, a elaboração de uma teologia própria ali da libertação ligada àquele movimento histórico, àquele processo histórico, né? E isso depois a gente vai ver o resultado mais para frente, inclusive agora, porque depois eu entro nesse assunto. Mas a vida, então, nesse tempo, na Nicarágua, era uma vida de muita luta, como vocês já perceberam. Quer dizer, desde o ponto de vista material, do ponto de vista da sobrevivência, do ponto de vista político, por onde você pegasse era uma coisa assim. Mas ninguém morria de insônia ali não, porque o negócio era vivo o tempo todo, 24 horas por dia você tinha o que fazer, e era nesse ponto até animado, né? Porque você não parava de estar às voltas com um processo que mexe com você o tempo todo, né? E no caso dessa experiência cristã, várias comunidades, elas acabaram sendo alvo da contra-revolução, porque não era só a palavra do Papa no sentido de não participem da revolução, mas na medida que os cristãos participavam da revolução, eles se tornavam alvos da contra-revolução, e muitos foram assassinados nessa época. Por quê? Porque eram lideranças, não é?
E o exército sandinista não conseguia o tempo todo estar em todo lugar, até porque a geografia da Nicarágua é bastante complicada, quer dizer, você tem ali montanhas, você tem situações de montanha, depois você tem situações de planície, lugares assim muito de difícil acesso, né? Mas, do ponto de vista assim, dessa experiência, ela foi muito interessante porque o triunfo da Revolução Sandinista animou a igreja centro-americana. Ela animou no sentido de que, puxa, aqui tem uma experiência concreta. Então, em El Salvador, você tinha uma igreja bastante atuante, né, com o Monsenhor Oscar Romero, que, aliás, justiça foi feita com ele, que se tornou santo, né, agora, recentemente. O Monsenhor Oscar Romero, que liderava a igreja salvadorenha, é uma pessoa totalmente comprometida, os próprios jesuítas da Universidade Centro-Americana, que viriam depois a ser assassinados. Enfim, essa experiência da teologia da libertação na Nicarágua, ela rendeu muitos frutos. Em El Salvador, em Honduras, na Guatemala. Então, o trabalho de base que foi feito lá, ele teve uma repercussão importante. E de onde veio essa experiência? Veio do Brasil. Quer dizer, se a gente pegar todos os autores, aqui eu trouxe até uma lista de bibliografia que eu indico, né, para entender esse período da participação dos cristãos na Revolução, a gente vai ver que muito do que foi feito aqui no Brasil na década de 70, né, final dos 60, início da década de 70, com a criação das comunidades eclesiais de base, isso caiu como uma luva para a Nicarágua. Então, as referências de autores, as referências de práticas, estavam aqui no Brasil. Então, isso é muito importante e interessante, aliás, até para o grupo de estudos de vocês, porque em nenhum momento é uma coisa assim que surgiu do nada, assim, na Nicarágua um padre decide. Não, tem todo um acúmulo que se concretizou principalmente depois de Puebla, né, em 78, 79, eu não lembro. Isso deu um impulso muito grande para esse trabalho dos cristãos. Bom, não sei se por aqui já está bem, se você quer que eu fique mais um pouco no passado, porque tem algumas histórias que talvez ilustrem melhor esse passado, aí eu posso contar e depois a gente vai para a atualidade. Pode ser. Tá. Então, eu falava que é muito agradável estar aqui com vocês porque estou vivo. E não foram poucas as vezes onde o perigo rondou a minha vida e a vida de quem estava ali, né? E eu, como trabalhava como jornalista, então eu tinha que fazer a cobertura dos episódios que aconteciam, né? E não era só na capital, não era só no conforto do meu lar ali, eu tinha que ir para frente de batalha. E uma vez surgiu um ataque da contra-revolução em Matagalpa, que é uma região muito montanhosa, por onde entravam os contra-revolucionários. E o governo, sempre quando tinha um atentado desses, eles juntavam os correspondentes internacionais, levavam até o local para que se visse o que tinha acontecido e poder relatar isso para o mundo, né? Então, nesse dia, a gente saiu cedinho de Manágua, num comboio, 2 ônibus de jornalistas e mais um comboio de militares. E aí, então, fomos para as montanhas de Matagalpa, porque tinha sido atacado um posto de saúde. Exatamente no momento em que tinha médico cubano atendendo e a comunidade estava lá sendo atendida. E tinha mais de 20 mortos, né, só nesse ataque. E aí no caminho era uma estrada de terra, assim, muito precária, e aí na frente tinha 2 caminhões do exército, o jipe, uma tanqueta atrás, né, tanqueta assim, não um tanque de guerra, uma tanqueta, um blindado, e a gente indo lá, conversando e tal. De repente começa um tiroteio, assim, imenso, né, e que ninguém sabe de onde vem. Aliás, é uma das coisas que é interessante. Quando a gente pensa em guerra, a gente acha que são 2 lados, assim, um aqui e outro ali. Mas não é nada disso, cada um atira para onde quiser, porque não há a menor ordem nesse negócio, né? Mas aí a Contra fez uma emboscada contra essa nossa comitiva,
E aí, quando a gente começa a ouvir, aí começa a quebrar os vidros do ônibus, né? Com aquelas ráfagas de metralhadora, assim, quebra todos os vidros, a gente se abaixa e tal, aquele desespero, né? E os policiais, os soldados que estavam com a gente dentro do ônibus, né? A impressão que você tem é o seguinte, o cara vai dar uma ordem ali e falar, ó, fiquem aí, fica assim, assado. Não, eles abriram a porta e saíram correndo. E nós ficamos lá no ônibus, e o ônibus tomando bala, né? Aí, pô, vamos sair daqui, né? Vamos cair fora. Aí a gente cai fora, e eu lembro que um italiano, ele tinha uns 2 metros de altura assim, o italiano desesperado, querendo fugir, né? A hora que a gente sai, tem aquela cerca de arame farpado, né? Na beira da estrada, de um lado e de outro. Só que você não sabe para onde você vai vai para onde o seu instinto te mandar, né? E eu sei que aí, eu olho assim a cerca e falo, vamos por aqui, né? Aí o italiano, por onde nós vamos? Eu falei, vamos para cá. Aí eu pego e pulo, num autêntico salto olímpico, uma cerca de 1,5 metro. Eu não sei como consegui aquilo. Assim? O medo faz coisas impressionantes. E o italiano, ele foi pular também, só que na hora que ele foi pular, ele enganchou a perna dele e ele ficou de cabeça para baixo preso no arame farpado e os tiros rolando, né? E aí os 2 soldados que tinham andado por ali, eu vi um deles e falei, bicho, vem cá ajudar. O cara falava assim, não vou ajudar. Pode vir aqui te proteger a gente, senão é aquele tiro e tal. E o italiano desesperado, porque ele ficou de cabeça para baixo e os tiros ali, né? Eu sei que aí começa o tiroteio e tal, eu continuei correndo, aí alguém lá foi lá, ajudou, tirou o italiano da cerca, né? Ele estava todo já rasgado lá na perna dele. E aí vai cada um para um lado e tal. Aí os tiros começam a diminuir, né? Pá, 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 pá. Aí eu olho e falo, pô, mas cadê os sandinistas? Os caras que tinham que eles nos trouxeram aqui, né? É interessante, porque eles todos somem. Ninguém aparece, todo mundo dá tiro, mas todo mundo some. Então não há uma regra militar, um procedimento, uma operação, vamos por aqui, por ali, nada. Capitão, major, tenente, você perde todo mundo ali de vista. Aí começa a reagrupar e tal, e o ônibus todo furado de bala. Aí é claro, né? Teve uma reunião dos jornalistas, falou, quem vai continuar aqui, né? Ninguém, vamos voltar para... mas os caras, deixa aí, não... Mas enfim, teve casos de assassinato de jornalistas, jornalistas feridos. Enfim, o que eu estou tentando contar para vocês é que a vida não era fácil, não. E um segundo caso, que foi o nascimento do meu filho, né? Eu, nessa época, eu fui designado aqui pelo PT para ser o coordenador da primeira brigada de saúde do PT. O PT mandou uma brigada de médicos e enfermeiros para trabalhar na Nicarágua, morar lá 2 anos, como um gesto concreto de solidariedade. Inclusive é um dos temas que eu toco aqui na minha dissertação, né? Que é exatamente isso, que foi o impacto e a influência da Revolução Sandinista na política internacional do PT na década de 80. Então, nós tínhamos lá um grupo de médicos e enfermeiros e eu era o responsável político por essa brigada. E na época minha mulher estava grávida, já estava para ter o nenê, e naquela situação depauperada dos hospitais, muito pouca condição e tal. Mas aí, exatamente no dia que a gente estava fazendo uma reunião do grupo, né, que eles moravam todos em lugares bem afastados, então a cada 2, 3 meses a gente fazia uma reunião em Manágua. Eles vieram, os médicos, né? E aí a gente estava conversando, aí a bolsa estourou e tínhamos que ir para um hospital, né? Aí vai no primeiro hospital, não tem condição, porque não tinha vaga, não tinha nada. Aí vão para um outro hospital, aí sim, lá tinha uma vaga. E aí os médicos brasileiros, acho que eles estavam mais apavorados que eu, que era o pai, né? Porque acho que eram todos jovens, assim, acho que eles nunca tinham feito um parto na vida. Mas aí o problema era o seguinte, tinha que ter um anestesista, da anestesia, né, nela, e aí não tinha anestesista. Por quê? Porque a maioria dos médicos, anestesistas, todos tinham ido embora. Então aí o que aconteceu? Não, aí alguém lembrou, não, mas o fulano de tal, que é anestesista, inclusive ele se formou no Brasil, ele está por aí, é folga dele, mas a gente pode chamar, né? Falei, legal, onde é que ele está? Onde é que ele mora? Em tal lugar, né? Aí eu peguei o carro,
fui até a casa dele, né? Aí bati lá e tal, aí o fulano tá aí? Atendeu a mulher dele, né? Ele falou, não, ele não tá, aliás faz 2 dias que ele não aparece aqui em casa, uma cara de brava. Eu falei, bom, mas onde é que eu posso localizar? Olha, se você for naquele bar ou no outro bar ali, certamente ele está lá. Porque aquele cara é um pinguço, desgraçado. Começou a xingar o cara, né? Ou seja, a situação do cara na casa dele já não estava boa, né? Aí, e mais, se você encontrar com ele, fala para ele voltar rápido aqui para casa, porque faz 2 dias que ele não aparece, estão os filhos aí. Eu falei, não, pode deixar, né? Aí eu vou no primeiro bar, né? Ô, fulano de tal, você viu ele e tal? Ah, ele esteve aqui agora, mas ele foi, acho que ele foi para outro lugar. Aí eu fui no outro segundo bar. Aí chegou no segundo bar, estou chegando lá, né? Você conhece o fulano? Conheço. É aquele ali, ó. Aí eu vejo a mesa. Tinha umas 10 garrafas de cerveja assim, e ele rindo com os amigos. Eu falei, pô, mas esse vai ser o anestesista. Aí eu cheguei, o fulano, tudo bem? Tudo bem. Você é o fulano? Ah, sou. E você quem? Não, eu sou o Marco Piva, tal, eu sou do Brasil. Brasil! Brasil! Abraço! Eu me formei lá, putz, que legal, tal. Eu falei, pois é, mas eu estou precisando da sua ajuda, né? E o que você precisa? Não, é que minha mulher vai dar a luz lá e eu estou precisando de um anestesista. Ah, pode deixar, vamos resolver isso, tal. Toma uma aqui comigo. Eu falei, não, você não está entendendo, ela está lá já, ela está precisando de você. Não, se você não beber comigo, eu não vou. Eu falei, cara, tá bom, então dá um copo aí. Pô, Brasil, legal, pô, as mulheres brasileiras, tá. Eu falei, bom, então tudo bem, né? Então vamos. Não, mais uma. Eu falei, não, peraí. Já se passaram meia hora, eu preciso voltar pra lá. Deixa comigo, você tá achando que eu tô bêbado? Eu falei, não, imagina. Não, você é um profissional. Não, eu tô achando. Ó, é o seguinte, vamos tomar mais uma aqui. Aí chama mais uma, pelo amor, eu já tava bêbado, né? Aí tá bom, depois de 1 hora eu consegui tirar o cara de lá, voamos lá pro hospital. Eu falei, e o cara bêbado, completamente bêbado, né? Aí chega lá no hospital, eu entro lá na sala, né? Aí os médicos brasileiros, tinha 2 lá, eles veem o anestesista, eles chegam para mim, espera aí, esse cara vai dar anestesia? Eu falei, é o seguinte, é o único que temos, por momento. Tá bom. Mas o cara se transformou de tal forma que fez o trabalho direitinho, meu filho nasceu bem, foi tudo legal, sem problema nenhum. Mas isso mostra o seguinte, vocês não imaginam o apuro que a gente depois passou, porque você pensando agora, vendo agora, tudo até meio engraçado, né? Na hora é muito complicado, porque você não tem como resolver uma situação que é de difícil solução, né? Enfim, são causos aí da Revolução Sandinista, até por conta disso, dessa e de outras. Eu escrevi esses 2 livros que estão por aí, não sei se estão passando por aí. Esse aqui é Fazendo Amor na Nicarágua, que são cenas explícitas de uma revolução, né? Eu escrevi juntamente com a minha ex-mulher. A gente escreveu esse livrinho que é um diário de bordo, como a gente chegou, como foi, as dificuldades, então tudo isso mais ou menos que eu estou contando está aqui. E esse outro livro, que é a Nicarágua, um povo, sua história, que é sobre a história da Nicarágua, desde a colonização espanhola até 1984, quando houve a primeira eleição, né, depois do triunfo em 79. E aí eu vou contar rapidinho só esse período, da Revolução até o período em que Daniel Ortega perde, que é 1990. Feita a Revolução, e com base no pluralismo político, a Frente Sandinista decidiu convocar eleições. Ou seja, eles tinham conquistado o poder com as armas. Seria muito fácil chegar e falar, ó, é o seguinte, eu ganhei na bala, para que eu vou dar direito a voto para quem é contra mim? Mas eles decidiram bancar eleições. E aí então, em 1984, teve a primeira eleição, que a oposição, insuflada pelos Estados Unidos, decidiu não participar. E aí o Ortega ganhou com 80% dos votos. E aí, em 89, a eleição, a nova eleição, foi em início de 1990,
numa situação econômica muito difícil. Ou seja, todo esse bloqueio norte-americano foi levando o país a uma exaustão, que não era uma exaustão apenas de recursos materiais, mas era uma exaustão psíquica. E aí tem a ver com o que vocês estão estudando com o Martim Baró, porque você tem uma situação de terror psicológico o tempo todo, que você, se é mãe, o seu filho vai lá para a frente de combate, aí o seu filho, você não sabe se vai voltar, se não vai voltar, seu filho morre, aí morre o primo, morre o sobrinho. Então tudo isso foi provocando em parte da população nicaragüense um cansaço em relação a uma simples pergunta: quando teremos paz? E se o custo da paz for abrir mão da frente sandinista, nós vamos abrir mão da frente sandinista. Porque era uma coisa de... não era ser contra a revolução, mas era uma coisa de... pelo amor de Deus, não aguentamos mais. A maior nação do mundo contra um país de 3,5 milhões de habitantes. Então, apesar de todos os prognósticos darem o Ortega, em 1990, como vencedor, na verdade, quem ganhou em 1990, por uma margem muito pequena de votos, foi a oposição. A Violeta Chamorro, que era viúva do Pedro Joaquim Chamorro, que era um oposicionista de Somoza e que foi morto, um jornalista que era dono do jornal La Prensa, ele foi morto a mando de Somoza. E a Violeta Chamorro, ela, enfim, era uma mulher, ela tinha um respeito na sociedade e a oposição então se enganchou nela para poder derrubar a frente sandinista. E até hoje, a noite da apuração, quando teve o resultado, imagine um velório assim normal, que as pessoas falam baixo, agora vocês imaginem um velório num país inteiro. Quando as urnas são abertas e ganha exatamente os elementos que antes estavam no governo de Somoza, ou de um jeito ou de outro, mais ou menos, mas que realmente não queriam mais que a revolução continuasse. Então, a eleição de 1990, ela foi decisiva do ponto de vista da instalação de governos neoliberais, de 90 até 2007, que fizeram voltar atrás todas aquelas conquistas que a Revolução havia implementado, como a reforma agrária. Então, muitos latifundiários tiveram suas terras de volta, o Banco da Nicarágua, que era um banco privado, mas tinha sido estatizado, voltou para as mãos privadas, uma série de propriedades que tinham sido confiscadas dos somozistas voltaram para as mãos dos somozistas. Então, na verdade, foi uma volta atrás em todos os processos que avançaram na época da Revolução. Isso foi muito traumatizante, porque surgiu a pergunta, e a pergunta que havia naquela noite entre muitos sandinistas era uma também: poxa, a gente lutou na montanha 20 anos, perdemos pessoas queridas, nos ferimos, matamos, tudo por conta de uma revolução, e agora na eleição que a gente convoca, a gente perde. Então, naquela noite foi muito difícil, porque haviam sandinistas que falaram: não vamos entregar o poder. Por quê? Porque não vamos, nós que lutamos, eles não lutaram, eles lutaram contra. Como é que a gente vai entregar o poder? Só que aí prevaleceu a posição de Daniel Ortega, falou: não, nós convocamos a eleição foi justa, foi limpa, não houve fraude e eles ganharam. Vamos ter que nos reorganizar para conquistar de novo o poder. E aí é que demorou 16 anos para que a Frente Sandinista novamente ganhasse as eleições, que foi em 2007. Então, desde 2007 até os dias de hoje, o presidente é Daniel Ortega, ou seja, ele é presidente pela 4ª vez, né, porque foi coordenador da Junta de Reconstrução Nacional de 79 a 84, depois eleito presidente em 84 a 90, e agora de 2007 até os dias de hoje. Então, entrando na atualidade, porque eu acho que vocês gostariam também, né? Não sei se
até aqui tudo bem? Vocês querem fazer uma pergunta mais específica? Porque quando eu entrar na atualidade nós vamos ter uma questão assim, muito delicada a tratar aqui. Eu gostaria de fazer só uma pergunta. Na verdade é uma confirmação. Pelo que eu entendi, o que levou o povo a votar nos neoliberais era muito mais o desejo de que acabasse a guerra do que o desejo pelo fim da Revolução. Mas você acha que tinha outros fatores ou que era isso mesmo que motivou? Não, eu acho que tinha uma parcela da população, principalmente uma classe média, que quando tem uma escassez, ela se manifesta de uma forma muito feroz, né? Quer dizer, que nem aqui no Brasil, quer dizer, dividir a poltrona com o pobre no mesmo avião, isso é impensável. Então, teve esse fator também de uma classe média que já era refratária ao processo revolucionário e que, evidentemente, naquele momento, setores populares também foram seduzidos pela ideia de que, se houvesse a vitória da oposição, os Estados Unidos deixariam de boicotar a Nicarágua. De fato, os Estados Unidos deixaram de boicotar a Nicarágua, mas eles não conseguiram destruir a Frente Sandinista. Ou seja, são duas coisas diferentes. Nesse período de 90 a 2006, os governos, já falei aqui, né, quer dizer, foram governos neoliberais, enfim, uma série de medidas antipopulares para aquilo que havia acontecido. Mas eu acredito que, assim, um olho na classe média sempre é importante, porque a classe média ela é decisiva nesse pêndulo para a esquerda ou para a direita. E então eu ia agora... Questão atual. Tem mais alguma questão, assim, nessa historinha pregressa? Eu fiquei curiosa de saber um pouco mais como foi esse processo dentro do Partido dos Trabalhadores para criar toda essa presença brasileira lá na Nicarágua. Então, o PT, ele nasce em 1980, que é exatamente um pouquinho depois do triunfo da Revolução Sandinista. E como o PT nasce também via comunidades eclesiais de base, essa vinculação simbólica ela foi imediata, ou seja, nós somos eles, né? Aqui, cristãos num processo revolucionário, cristãos num processo revolucionário. Então, essa vinculação, ela foi imediata, e aí, como muita gente estava mandando pessoas profissionais para Nicarágua, então o PT também decidiu dar esse passo de solidariedade concreta, né? Não só arrecadando alimentos ou dinheiro, o que fosse, né? Mas decidiu organizar em nível nacional uma seleção de profissionais da saúde, que era o que eles mais precisavam naquele momento, para poder enviar esse pessoal. Então, vários médicos, enfermeiros se inscreveram na época. Aí eu participei, inclusive, do processo de seleção. Aí foram selecionados 6 médicos e 2 enfermeiras, e que se dispuseram a passar 2 anos na Nicarágua em situação muito, muito difícil. Eu digo que esse pessoal é herói mesmo, porque eu morava em Manágua, até de alguma forma ou de outra você tem ali uma cidade estruturada, mas onde eles moravam era muito precário. Então o PT ele inaugurou, digamos assim, uma tradição que já vinha de outros partidos de esquerda, que era da solidariedade internacional, né, principalmente de Cuba, a questão do internacionalismo. Então isso foi muito importante porque deu um viés muito claro para um PT latino-americanista. Porque havia no início do PT uma dúvida: o PT era um partido socialista de trabalhadores ou ele era um partido social-democrata com pinceladas de trabalhadores, né? Inclusive um que defendia essa tese da social-democracia era um professor aqui da USP, o Francisco Beaufort, que ele achava que o PT tinha que ter um compromisso com a social-democracia para depois avançar numa linha mais socialista. E acabou prevalecendo uma linha, digamos assim, mais de uma visão latino-americana de integração. Hein? Não sei se respondeu. Legal. E
Então, já contando o atual para ir para a parte final e aí a gente abre para um debate. Fala como você saiu de lá, por quê, quando? Então, eu fiquei lá até o início de 86, por quê? Porque depois de 5 anos, você vivendo uma situação assim, também para mim cansou, né? No sentido de eu precisava profissionalmente ter uma outra perspectiva. Então aí eu recebi um convite do Estado de São Paulo e vim aqui trabalhar no Estado de São Paulo. Eu até hoje não sei se eu fiz bem ou fiz mal. O fato é que o Estadão está morrendo e eu continuo vivo. Então eu voltei nessa perspectiva, uma perspectiva profissional e de contar a história que tinha vivido. Por isso os 2 livros que são publicados nessa época, né? Então eu percorri o país inteiro falando dessa experiência, tal, um pouco do que eu estou contando para vocês, contei para plateias pelo Brasil inteiro, assim, na igreja, no partido, movimentos sociais e populares, né? E a Nicarágua, então, com a vitória da Violeta Chamorro, vai perdendo aquela importância internacional. Ou seja, de 90 para diante, ninguém mais nem ouve falar da Nicarágua. A Nicarágua desaparece do mapa mundial. Quer dizer, um país pequeno que tinha sido um farol a iluminar a América Latina e despertar a solidariedade internacional, de uma hora para outra ela desaparece, por conta dessas sucessivas administrações neoliberais. Porém, eles não conseguiram derrotar a Frente Sandinista no sentido até da disputa eleitoral. A Frente Sandinista continuou tendo um papel importante nas eleições. Ela só não ganhava. Até que em 2007, o Daniel Ortega disputa a eleição e ganha. Ganha com 38% dos votos. Ou seja, pelo sistema da Nicarágua, você tem uma eleição e se a distância entre o primeiro e o segundo colocado for maior que 8%, não tem segundo turno. Se for menor, tem segundo turno. E o Daniel Ortega conseguiu essa vitória com 9% de diferença. Então, na verdade, ele reassume o governo num processo polarizado ainda. Não é uma coisa de 80% de 1984, não é mais. E mais que isso, durante esses governos neoliberais, a direita nicaragüense ela se rearticulou, porque ela passou a governar. Então ela se rearticulou. Agora, o Daniel Ortega assume já num processo de divisão da Frente Sandinista. Tá? A Frente Sandinista ela nasceu como um partido revolucionário de vanguarda e depois ela foi constituída ou funcionava com 3 correntes, né? 3 grupos diferentes, que era o Guerra Popular Prolongada, que defendia a revolução no campo, os terceiristas, que é o pessoal do Daniel Ortega, que acha que tem que fazer aliança com a burguesia, e os proletários, que queriam uma atuação na cidade e um levante dos proletários, dos operários. E aí o que acontece? A Frente Sandinista passa por um processo de desgaste interno, de muitas disputas, que aí eu também eu quero recomendar para vocês 2 livros de memórias que são muito interessantes. Um é da Gioconda Belli, que é uma poetisa nicaragüense, El País Bajo Mi Piel, Memórias de Amor e Guerra. A Gioconda ela foi uma militante sandinista muito importante e ela conta aqui toda a trajetória dela até o momento em que ela sai da Frente Sandinista, né? Ela deixa a Frente Sandinista. E o Sérgio Ramírez Mercado, que é um advogado e escritor muito reconhecido, ele escreveu esse livro de memórias, chamado Adiós Muchachos. O Sérgio Ramírez foi vice-presidente da Nicarágua, na chapa do Daniel Ortega. De 79 a 84 ele integrou a Junta de Reconstrução Nacional e depois foi vice do Daniel Ortega. E eles romperam, esses 2 personagens, né, e outros tantos também, romperam com a Frente Sandinista por achar que a Frente Sandinista tinha se tornado um partido muito centralizado nas mãos de Daniel Ortega e da mulher dele, Rosário Murillo. A história dirá quem tem razão, quem não tem, mas o fato é que a Frente Sandinista ela saiu daí
um outro movimento chamado Movimento Renovador Sandinista, mais à esquerda, né? Eu faço uma comparação, sai o pessoal da costela do PT, né? Então, tem essa divisão. Essa divisão fortalece o grupo do Daniel Ortega e enfraquece propostas mais autênticas ou, digamos, mais de base, né? E aí, em 2007, quando o Daniel Ortega ganha a eleição, finalmente, ele ganha a eleição com um vice que tinha sido líder da contra-revolução. Por quê? Porque foi um acordo do tipo assim, olha, vamos tentar juntar para evitar dividir mais. Então aí foi feito esse acordo. Esse acordo, na verdade, foi um acordo que para o Daniel Ortega foi muito bom, porque ele conseguiu os votos. Mas assim, para uma certa parcela da base sandinista, foi um sapo duro de engolir, né? Então, aí, esse processo da Frente Sandinista, ele nunca mais se recompôs, no sentido de uma unidade, de uma tranquilidade para poder governar. E aí as defecções, né, as saídas, as expulsões, em alguns casos, foram acontecendo. E a Frente Sandinista foi cada vez mais sendo dirigida por um casal, Daniel Ortega e Rosário Murillo, que vem a ser hoje a vice-presidente da Nicarágua, né? A Rosário Murillo, mulher dele, eles têm 9 filhos, e então ela, na última eleição, foi candidata a vice. Já prevendo o quê? Que na próxima eleição ela possa ser a candidata a presidente. Então, esse processo de 2007 até hoje, ele vem no bojo de divisões internas na Frente Sandinista, rearticulação da direita nicaragüense para poder retomar o poder e crise econômica. Porque você tem uma crise econômica, principalmente porque a Nicarágua passou a depender muito da Venezuela, do fornecimento de petróleo da Venezuela, né? Tanto é que foi criado uma empresa que é Cuba, Venezuela, Nicarágua e mais alguns outros 2 países, uma empresa de petróleo. Então o petróleo na época boa da Venezuela chegava fácil, mas aí começa a ter uma queda da produção de petróleo na Venezuela, toda a crise, a Nicarágua começa a ter dificuldades econômicas. Então, nesse contexto de dificuldades econômicas e de disputa política interna, é que a crise atual um pouco se explica, certo? Essa crise começou mais fortemente há um ano, exatamente há um ano, em abril do ano passado, quando alguns estudantes foram às ruas protestar, estou até esquecendo a bandeira que eles levantaram, mas né, deve ser 20 centavos, outro preço da passagem, alguma coisa assim, não é? Contra a aposentadoria. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência. O Daniel Ortega fez uma reforma da Previdência, e uma proposta de reforma da Previdência, naquele momento, que se fosse aqui no Brasil, diante dessa reforma que estão propondo, ele ia ser considerado ultra-esquerdista. Para vocês terem uma ideia, não era uma reforma assim, é uma coisa ali, de ajuste. Mas isso foi a bandeira que os estudantes usaram naquele momento, saíram às ruas, e isso engrossou um caldo das insatisfações que haviam também junto à classe média, pela dificuldade da situação econômica. Com isso aí vai ganhando uma dimensão muito grande. Então as manifestações começam a ser diárias, com muita gente, em todo o país. E aí o Ortega o que faz? As Forças Armadas são muito leais ao Daniel Ortega, porque elas vêm de um processo revolucionário. A Polícia Nacional é muito fiel. Então começa o inevitável. O que é? Um jogo de força. E nesse processo de jogo de força, pessoas são mortas, são presas, às vezes com alguma situação determinada, a maioria das vezes sem qualquer tipo de acusação formal, e isso vai criando e gestando uma crise que explica hoje o cenário da Nicarágua. Temos um governo de esquerda, assim pelo menos do ponto de vista da sua história e daquilo que propõe. No entanto, é um governo que também, nesses embates com a população, ou com parte da população, usa força e até mesmo, em alguns casos, o terrorismo de Estado, certo? No sentido daquilo que é prender sem acusação formal. Ou seja, existe uma situação muito delicada na Nicarágua hoje. Por quê? Porque a Nicarágua, junto com a Venezuela, junto com a Bolívia, junto com o Uruguai e principalmente Cuba, forma ainda aquele eixo
que o governo dos Estados Unidos, principalmente agora com Trump, ele quer derrubar. Então, Daniel Ortega é um candidatíssimo a ser transformado, inclusive pela mídia, como um Maduro. O próximo Maduro será Daniel Ortega. Mas por quê? Porque é a lógica da política externa norte-americana nos tempos atuais. Obama teve uma outra postura. Obama se reaproximou de Cuba. Certamente não teria dificuldades de manter as suas relações com a Nicarágua. Mas o Trump, assim que ele assume, ele, na sua política externa, ele já suspendeu empréstimos à Nicarágua que haviam sido combinados. Ele faz a mesma política que lá em 1980 o Reagan fez. Para quê? Para sufocar a Nicarágua e aproveitando um momento de desestabilização interna. Então, se alguém me pergunta, mas você é a favor ou contra o Daniel Ortega? Eu digo, eu sou um pouco a favor e eu sou um pouco contra. Por quê? Porque não é uma situação simples. Não basta chegar assim porque tem manifestação de rua e falar, bom, agora tira aí esse aqui e coloca outro. Porque certamente, se o Daniel Ortega cair, vai assumir a direita. A esquerda não assume lá, por quê? Porque a esquerda, que é a esquerda da Frente Sandinista, ela é minoritária. Ela não tem força nem organização para ocupar o governo sequer numa eleição. Então, é um cenário muito delicado que eu acho que vai ter que ser resolvido assim, na base do diálogo, de baixar a bola, de ambos os lados, que eu acho que é o que está acontecendo atualmente. Porque as grandes manifestações contra o governo sandinista, né, do Daniel Ortega, elas diminuíram por conta também de uma mesa de negociação que está sendo realizada com a intermediação da Igreja Católica. E, para finalizar, a Igreja Católica, historicamente alinhada a Somoza, ao ditador Somoza, que chegou a nomear o Somoza como príncipe da Igreja, nos últimos tempos, para cá, acabou apoiando Daniel Ortega. Por quê? Porque o Daniel Ortega se converteu ao catolicismo. Porque o slogan do governo sandinista é: não riam. Vai ser difícil. É algo na linha Deus acima de tudo. Não é bem assim, mas é quase isso. Deus acima de tudo, os militares não. Então, é uma coisa muito contraditória. O governo Ortega, para quem olha desde uma perspectiva mais assim, não é tão rígido a história. Por quê? Com esse movimento de se converter ao catolicismo, numa cerimônia que foi conduzida pelo principal adversário do Ortega lá atrás, que era o Monsenhor Obando e Bravo. Era um ferrenho antissandinista. Mas aí o Ortega se converteu, ele batizou o Ortega. Então aí ele ficou de boa com o Ortega. Antes ele se apresentava como ateu? Né? Ele nunca tinha... Falava de Deus assim como qualquer um fala, né? Oh, tomara que Deus nos ajude. Mas essa conversão, ela foi importante. E aí, o que acontece? Um outro movimento que aí a hierarquia da Igreja Católica falou, esse é mi gobierno, que foi a volta da criminalização do aborto. A Nicarágua, em 1898, marquem isso, 1898, a Nicarágua foi o primeiro país da América Latina a descriminalizar o aborto. Primeiro país, uma coisa assim que é impensável. Eu estou falando final do século XIX. O aborto foi descriminalizado na Nicarágua. E assim permaneceu. E quando teve a Revolução Sandinista, as mulheres se empoderaram de tal forma que elas participavam do ministério, do governo, das Forças Armadas. Onde você ia, tinha a mulher lá e com rifle na mão. Então, era fotografia para o mundo inteiro. Era uma fotografia, exatamente. Tem até fotografia. Uma mulher amamentando com o rifle do lado. Então aquilo era o símbolo do empoderamento das mulheres, né? E aí o que acontece? Para justificar, quem sabe de uma forma tática, essa reaproximação com a igreja visando a manutenção do poder, então o governo decreta que o aborto não pode ser feito em nenhuma circunstância. É um passo atrás. Somente a Nicarágua e um outro país
tem isso aqui na América Latina. O Brasil não tem, imagina, em vários países não existe isso. Então, é um retrocesso nesse ponto de vista, do ponto de vista dos costumes e do direito à saúde da mulher, né? Então vocês vejam que não é um governo 100% que você possa falar, caracterizar, ó, esse governo é de esquerda, mas ao mesmo tempo você não pode falar, esse aqui é um governo de direita. Por quê? Porque ele se coloca ainda na ONU, em todos os fóruns, em defesa da soberania. Então, por exemplo, é uma voz contra a intervenção na Venezuela, contra a intervenção em Cuba, é uma voz que aparece para o terceiro mundo já nem existe mais, que aparece para o mundo todo como uma voz de soberania, ou seja, aqui tem um governo que defende a soberania de cada país. Então, eu diria o seguinte, que hoje esse diálogo nacional que está colocado como uma alternativa para solucionar o problema da crise, ele pode ser que dê certo e pode ser que não dê. Porque as próximas eleições vão ser agora em 2021. E o Daniel Ortega já disse, ó, é o seguinte, quer me tirar? Não tem problema, vai para a urna. Eu respeitei sempre os resultados, porque vocês não vão respeitar o meu. Eu ganhei. É verdade, ele ganhou. E a oposição quer que ele antecipe as eleições. Claro, num momento de crise como esse, se ele antecipar as eleições, corre o risco de ganhar medo. Então, eu acho que assim, Daniel Ortega ganhou um tempo com essa mesa de diálogo, as manifestações diminuíram, mas a insatisfação no seio da sociedade nicaragüense permanece. Não sei o que vai acontecer nas próximas eleições, mas qualquer coisa que aconteça antes das eleições vai prejudicar muito todo o movimento progressista latino-americano. Isso eu posso garantir. Por quê? Porque eu sou profeta? Não, é porque hoje em dia, você olhando o mapa latino-americano, quais são os países que de alguma forma têm uma certa condição democrática, popular? Uruguai, que vai ter eleição logo mais, Bolívia, a Venezuela com toda essa crise que o imprevisível pode acontecer, né? A Nicarágua, pequena, e Cuba. No final das contas, é bom a gente olhar, eu não sei se você está de acordo comigo, mas a política externa dos Estados Unidos hoje, sob Trump, é uma só, é chegar em Cuba. Esse é o ponto, que é um ponto até de uma neurose obsessiva. É uma coisa assim, é um trunfo, né? Nunca derrotou Cuba, precisa derrotar Cuba. Então, se tira a Nicarágua da jogada, tira a Venezuela, ali aquele espaço geográfico, Caribe e tal, fica absolutamente, Cuba fica sozinha ali. Então, eu sou cuidadoso nesse sentido de cravar alguma coisa em relação ao governo da Nicarágua, embora eu lamente muito, quer dizer, você tem que usar a força nesse sentido, com mais de 300 pessoas que estão presas sem qualquer tipo de mais de juízo. 2.000. Mais de 2.000. Hoje eu peguei os dados, são mais de 2.000 presos, 442 assassinados e mais de 800 desaparecidos. Então você vê, é que eu estava me baseando no último relatório da OEA, que inclusive é um brasileiro que está coordenando, Paulo Abrão, que foi membro da Comissão da Verdade aqui. O fato é o seguinte, esses números mostram que a sociedade não está bem, a sociedade nicaragüense não está bem, isso é um fato. Qual é a solução possível? Sem dúvida nenhuma, é a solução do diálogo, da pacificação. Por quê? Porque senão, realmente, nessas condições de polarização aprofundada, aí sim eu acho que o futuro não vai ser bom. Eu não sei, acho que eu falei demais também, algumas coisas mais, outras mesmo, mas eu fico por aqui porque eu estou vendo aquele bolo, tá? Mas fico aberto a vocês. Agora a palavra está aberta, né, gente? Circular aí. É uma roda de conversa, né? Então, vamos lá. Eduardo, quer falar um pouquinho? Eu li um livrinho chamado A Revolução Sandinista, que apresenta aquela, fiquei curioso, apresenta a operação, eu acho que no Congresso, muito bem planejada pelo comandante Zero. Foi a ocupação do Palácio Nacional em 1978.
E eu sei que depois ele rompeu, eu queria saber o que você acha desse personagem. Não, esse personagem é, como o apelido dele diz, é isso, zero. Ele é louco. Louco. Tanto é que, não, ele nem, acho que, não sei nem se morreu, mas ele não conta nada. Ele tentou, inclusive, logo depois da Revolução, montar uma guerrilha própria, porque ele se sentiu tão valente naquela ocupação do Palácio Nacional em 1978, que ele ocupou com um grupo de militantes sandinistas antes da Revolução, ele ocupou a Câmara dos Deputados. Pôs todos os deputados lá juntinho e tal, vocês são agora reféns da frente sandinista. Aí foi uma festa no país inteiro, né? Imagina alguém chegar agora no Congresso e falar, vai ser uma festa. Então aí ele achou que ele era um grande líder, né? E aí, quando teve o triunfo da Revolução, deram um cargo de segundo escalão para ele, ele não ficou contente, e aí ele, um ano depois, ele falou, rompi com a frente, vou montar minha guerrilha e vou derrubar a frente. Mas não foi à frente, porque é um zero à esquerda. Tem duas perguntas. À direita. Uma do período que você ficou lá e uma desse momento atual. A primeira tem a ver com o acordo de 83, que é o acordo de Contadora, que é assinado no Panamá, que toda revolução tem suas contradições, né, dentro da história. E eu acho que essa talvez seja a maior contradição da Revolução Sandinista. Que em 83, quando se assina o acordo de Contadora, um dos itens era o não apoio às outras guerrilhas na América Central. Então, quando acontece a guerrilha em El Salvador, a frente Farabundo Martí, por exemplo, não recebe apoio da guerrilha sandinista. Eu estou perguntando isso porque você fala do isolamento que a Nicarágua viveu naquele período. Como que você encara o acordo de Contadora, que foi um acordo de não prestar solidariedade a outros países que estavam vivendo países de derrubada de ditadura, como foi o caso de El Salvador também? Se não me engano, a Guatemala continuava em um período de guerra civil também. E a outra pergunta é sobre esse momento histórico, porque assim, é verdade que é uma política internacional do Trump de atacar a América Latina, inclusive com apoio de governos que são abertamente de direita na América Latina, mas há contradições internas profundas dentro desses governos. No caso da Nicarágua é uma coisa muito grave, porque inclusive o exército hoje é a principal instituição que mantém a ordem com todos esses números de desaparecidos, assassinatos. E tem uma outra questão, o enriquecimento da família Ortega, que é muito questionado por todo mundo. Há um enriquecimento que hoje a companheira do Ortega, a Murillo, é a mulher mais rica da Nicarágua, por exemplo. Não tem nada do que foram os sandinistas no passado. Então como que você vê essas contradições do ponto de vista interno da Nicarágua? Você que esteve lá e que viu para onde caminhou essa revolução. Eu queria sentar um pouco isso. A primeira pessoa que eu conheci na Nicarágua, e para quem eu fui me apresentar, foi para Rosário Murillo. E eu tive uma impressão dela que era uma mulher assim, sandinista, combatente, de fibra e tudo mais. Aí ela já era companheira, né, do Daniel Ortega, e ela sempre teve um papel de uma pessoa assim, com muita influência, junto, não só a Ortega, mas junto a várias pessoas, né? Uma mulher muito firme, assim, sabe? E o que acontece? Eu acho que, do ponto de vista, respondendo a sua primeira questão, né? Depois eu volto para a Rosário, essa questão do grupo de Contadora, eu acho que foi uma necessidade tática do governo da Nicarágua naquele momento. Por quê? A contra-revolução estava presente, todos os recursos pequenos já eram parcos, eram destinados à defesa, ou seja, você tinha que comprar armas, tinha que manter o sistema de defesa em pé. E, efetivamente, a Nicarágua era o local onde a Frente Farabundo Martí tinha sua base, né? Tinha sua base ali, as armas estavam estocadas na Nicarágua. Eu, particularmente, presenciei quando explodiu alguém. Essa coisa de cuidar de arma é perigoso, né? Todo o arsenal da Frente Farabundo Martí que estava numa casa lá em Manágua, que ia ser transportada pelo Golfo de Fonseca ali, para chegar nos guerrilheiros. O cara que cuidava lá se descuidou e o negócio explodiu. Foi uma explosão que acordou Manágua inteira, né? E para explicar que aquelas armas não eram do exército, não era... Então daí surge a participação do governo da Nicarágua, do governo sandinista,
na assinatura daquele acordo. Mas os sandinistas jamais deixaram de apoiar os guerrilheiros de El Salvador. Não deixaram. As armas continuavam chegando, só que em quantidades e sistemas mais diferentes do que havia. Porque a inteligência norte-americana já tinha descoberto que a Nicarágua fornecia as armas. Mas quem fornecia as armas para a Nicarágua fornecer para os guerrilheiros? Quer dizer, vinha da Líbia, vinha do Irã, vinha dos países que faziam esse tipo de coisa, né? Os cubanos, por exemplo, e eu digo isso, muito se fala de que os cubanos dão as armas. Eu duvido que os cubanos dessem arma, porque não tem arma nem para eles, quanto mais para os outros, certo? Mas havia naquele momento a necessidade de se pôr um freio a um perigo iminente de uma invasão da Nicarágua pelos Estados Unidos. E se a Nicarágua fosse invadida, aí sim ia por terra a Revolução Sandinista, os guerrilheiros de El Salvador, Honduras, ia todo mundo embora. Então, esse acordo foi feito, inclusive com a aquiescência da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Todos os comandantes da Frente Farabundo Martí moravam em Manágua. Eu conheci alguns, inclusive conheci uma que foi morta, a Ana Maria, comandante Ana Maria, que é um dos casos mais trágicos que pode ter ocorrido na esquerda latino-americana, né? A comandante Ana Maria, ela era de uma das facções da Frente Farabundo Martí, que era a Frente Popular de Libertação. E junto com ela, dividia a comandância, um cara chamado Salvador Carpio. O Salvador Carpio, junto com a Ana Maria, eram os dois principais comandantes dessa Frente Popular de Libertação. Só que havia uma disputa de poder entre eles. Havia uma disputa, né? E aí, lá pelas tantas, numa noite, a Ana Maria, dentro da casa dela, ela é morta, assassinada com 52 facadas. E o corpo dela virou uma peneira, assim. E no dia seguinte, pô, a Ana Maria foi morta, pô, quem foi? Foi a CIA e tal. Aí faz aquele enterro heróico na Praça da Revolução. Aí, o orador principal, Salvador Caetano Carpio. Lamento muito a morte da comandante da Ana Maria, uma pessoa íntegra, tal, todo mundo chorando, pô, o corpo da Ana Maria ali, etc. Uma semana depois ele se matou e deixou uma carta, assumindo que foi ele que mandou matar a Ana Maria. Então vocês vejam que essas coisas aí acontecem, não é só na direita não, acontece na esquerda, certo? Tratar o negócio a bala. Inclusive em El Salvador, o grande poeta Roque Dalton foi morto por um tribunal revolucionário. Alguém achou que ele passava informações para os norte-americanos e matou o cara lá. Quer dizer, essas contradições que às vezes só depois, muito tempo depois da história, você vai verificar o que houve, essa loucura toda, né? Então, o grupo de contadora eu atribuo a um movimento tático. A questão da divisão interna da Frente Sandinista, né? Sem dúvida nenhuma que, para quem perde uma eleição, como a Frente Sandinista perdeu em 1990, você tem que achar culpado. Se eu ganho, eu sou, legal, né? Mas se eu perco, o outro é culpado. Isso na psicologia vocês estudam isso direto, independente de ser de esquerda ou direita. Mas essa coisa de apontar o culpado, de dizer, olha, o Daniel Ortega não fez isso, fez aquilo, o outro, eu acho que levou ao esgarçamento ainda maior da Frente Sandinista, tanto é que criou o movimento revolucionário sandinista, outros simplesmente abandonaram a luta. Por exemplo, tem 3 comandantes que moram nos Estados Unidos, dos 9 comandantes da Frente Sandinista originais, 3 moram nos Estados Unidos e não querem nem saber de política. Para eles, isso aí é uma história que eles apagam, né? Você vê que eu ainda estou falando dessa história, eles que foram comandantes já apagaram, eles não querem nem saber disso aí. E aí, nesse processo de disputa interna, é claro que o grupo majoritário, o grupo hegemônico, no caso Daniel Ortega, Rosário Murillo, eles vão ganhando cada vez mais espaço, quer dizer, espirra um, espirra outro, cria um partido ali diferente, deixa de fazer política, eles vão ganhando espaço. Tanto é que hoje 90% da Frente Sandinista é orteguista. Tanto é que já não se fala mais tanto de sandinismo, mas se fala de orteguismo. E aí se você pega a história da Nicarágua, você vai lá atrás e fala, pô, o que era? Era o somosismo, do sobrenome do Somoza. E agora é Ortega, o orteguismo.
Pô, então, quer dizer, a Nicarágua passa o século XX todo lutando para chegar no mesmo ponto de partida, né? É uma contradição. A minha dúvida, Gisele, é sempre essa, quer dizer, tem esse problema que eu acho que é grave, quer dizer, você não pode afrontar os direitos humanos dessa forma, quer dizer, nem que seja um desaparecido, já é grave. Imagina 200, 300, é gravíssimo, né? Agora, como isso se localiza dentro de uma geopolítica atual? Porque existe aí um governo agora muito acirradamente anticomunista, que aliás acaba sendo o guru aí de todos esses outros da América Latina fora, certo? E essa política, ela tem um objetivo, não resta dúvida. O objetivo é exterminar tudo que cheira à esquerda. Não é nem ser esquerda, é cheirar à esquerda. Que é o caso do Daniel Ortega. Se você perguntar para mim, o cara é de esquerda ainda? Eu não sei, a história dele diz que é. Hoje eu acho que já não é tanto. Tá, mas talvez seja o momento histórico que ele está vivendo e que só vai aprofundar ainda mais o poder dele na frente sandinista. Porque a frente sandinista não vai deixar de existir. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque... Hablé de Cuba correctamente. No, chico. Pueden hablar como quieran, ¿no? No, te doy las gracias porque me has hecho vivir de nuevo, pues, hasta de mi infancia, ¿no? De mi infancia. Porque soy de una familia que participó en la lucha armada, ¿no? de mi país. Y yo lo viví como niño, yo tenía 11 años cuando aquello, ¿no? Y todas estas cosas que has contado, eso es una revolución en América Latina. Yo no sé si la revolución de octubre fue diferente. Lo que yo he leído no me parece. Y lo que viví en la Unión Soviética en los tiempos que participé era algo parecido. Una revolución, como alguien me dijo una vez, es una locura. Es una locura. Porque en un mundo ordenado de una manera, usted quiere cambiarlo. Y lo peor, no sabe cómo. Y ese es el dilema, es lo que estaba diciendo Giselle. O sea, a partir de ahí salen todas las demás contradicciones. Entonces, yo estoy de acuerdo que efectivamente cuando aparecen 300 muertos, 400 muertos, 2.000 muertos, 2.000 prisioneros, yo te iba a decir, calcula la cantidad de presos que hay en Estados Unidos y la cantidad de personas que mueren en Estados Unidos en un año y saca proporción del país y vamos a ver quién está en mayor proporción. Pero no se trata de eso. Se trata precisamente que hacer un proceso de transformación social, de cambio social, de responder a un malestar que produce un determinado status quo, da como lugar eso, un proceso de transformación, de cambio, de lucha, de revolución. Y yo no sé cómo eso se va a poder organizar y resolver, porque no va a haber escuelas de revolucionarios. Y aunque haya, esas escuelas van a ser para ver cómo dispara mejor o demás. Aunque yo creo que ya en eso todo el mundo está de acuerdo que la vía de la lucha armada y la cosa revolucionaria por esa vía pues es impracticable hoy en día. Y me has hecho pensar en cosas, o sea, para Trump no es un problema de la izquierda o no es un problema del comunismo, o para los Estados Unidos nunca yo creo que ha sido un problema de la izquierda, ni del comunismo, ni del socialismo. Eso simplemente para mí, a mi modo de ver, mi criterio personal, eso simplemente son conceptos y palabras para diabolizar las partes que no están a favor de él.
simplemente. Y entonces ellos diabolizan el socialismo, diabolizan el comunismo, diabolizan la izquierda, porque es un argumento fácil para convencer a esa clase media quizá, a los confundidos, a las personas que no practican o no desean esa transformación y ese cambio. Y entonces pues en esa situación yo creo que estamos. Y por último decir concretamente que los mismos revolucionarios, los mismos que se llaman revolucionarios, a veces no lo son auténticamente y no lo saben ser, no tienen incluso la explicación de por qué lo son plenamente. Y entonces todo eso hace muy difícil los procesos de lucha, de resistencia y de cambio. Yo estoy diciendo todo esto, pero creo que en algún momento de la historia de la humanidad, este momento se estudiará históricamente. Nosotros creo que somos parte y contraparte de este proceso, y entonces a veces nos es difícil hacer análisis histórico. Yo me he dado cuenta lo cuidadoso que usted ha sido, ¿no?, en todo momento para hacer análisis y cosas, y me parece, yo me solidarizo contigo en eso, porque como te decía, hablábamos al principio de eso, o sea, cualquier palabra mía de crítica a mi país y a mi proceso, porque ese malo, mal hecho, con miles de dificultades, es mi proceso. Y ahí di mi vida. Tengo 71 años y ahí di mi vida. Entonces, cualquier palabra y cualquier crítica que yo pueda hacer, que pueda servir para diabolizar lo que los norteamericanos hacen, yo me cuido. Gracias, de todas maneras, por haber vivido todas estas cosas hoy. História. Uma coisa também que eu fiquei pensando, Marco, é essa questão das lideranças, né, de esquerda na América Latina. Porque, de alguma maneira, eu acho que isso aconteceu no Brasil com Lula, né, acontece na Nicarágua com Daniel Ortega, de alguma forma, o chavismo, né, na Venezuela. Quer dizer, a gente acaba ocupando esse espaço também com alguns nomes, né, que ocupam esse lugar do coletivo, né? Nós falamos muito do coletivo, mas de alguma forma a gente sempre elege uma liderança, né? Uma liderança que não vai conseguindo ser composta com outros nomes, com outras lideranças. A gente, desde os anos 70, o Daniel Ortega, né? Desde o início do PT, o Lula, né? Então, como é que você vê também isso, né, nesse processo de construção desse movimento da esquerda aí latino-americana? Bom, aí eu vou pelo lado do que vocês estudam, da psicologia das massas. Análise do ego. Porque você deposita, né? Você transfere, faz a transferência, não só para um líder político, mas você faz transferências diárias em todos os níveis. E um líder político, como ele é tão igual quanto a mim, nas suas debilidades, fraquezas e contradições, acaba falhando, ou na perspectiva de quem quer tudo certinho, ele acaba falhando e vai falhar, né? Que nem agora o coração do Lula está apaixonado. Virou uma notícia internacional. Coisas do coração viram um negócio, quer dizer, sinal não viraria se o Bresser Pereira ficasse na dele, né? Talvez a inconfidência aí do Bresser Pereira foi demais, não sei como o Lula está vendo isso, mas o fato é o seguinte, essa questão da liderança sempre me preocupou também. Por quê? Porque, por exemplo, na Nicarágua, eram 9 comandantes, então todos tinham o mesmo poder, porque eram 3 grupos diferentes que se juntaram, então 3 para cada um. E tinha uma palavra de ordem que cada vez que eu ouvia, eu me arrepiava, eu ficava meio incomodado.
que era Direção Nacional Ordene, ou seja, Direção Nacional Ordene que a gente faz. Isso assim, isso vai contra os meus princípios de democracia, né? No sentido de, pô, qual é o poder que o Lula tem de falar que eu tenho que fazer ou não? Pelo contrário, se eu tiver que xingar ele, eu vou xingar. Se eu tiver que criticar, eu vou criticar, né? E isso é a essência, talvez até, da construção de um partido realmente democrático, né? E devo dizer, até pela minha experiência no PT, que já foi maior, agora é menos, mas eu acho que o PT teve essa característica, né? Não sei se ainda tem, mas teve essa característica de uma participação muito horizontal. E isso fez a força de um partido. Agora, como nos livrar de um líder? Essa é a minha pergunta, sabe? Como eu me livro de um líder? Não no sentido de falar, pô, agora acabou, você vai embora. Não, mas que eu tenha com ele uma relação, não de subordinação, mas uma relação de coincidência política, né? Então, como é que eu posso ter uma coincidência política se Daniel Ortega, por exemplo, coloca o filho dele para ser o diretor de uma estatal e pega dinheiro? Bom, então eu não tenho essa coincidência. Tá, mas por causa disso eu vou falar, o Daniel Ortega não tem coincidência nenhuma? Não sei. Aí são contradições que a gente tem que viver, e na política a liderança é essencial. Como fazer uma política sem liderança, né? Bolsonaro está aí para provar. Ele é um líder, gostemos ou não, ele é um líder que está aí. E pessoas devotam a ele essa transferência, por valores que elas talvez nem saibam direito porque tem. Se é por família, se é como se diz, por sei lá, por qualquer motivo, por preconceitos ocultos ou por neuroses outras. Mas o fato é que lidar com política é lidar com liderança. Agora, nós talvez tenhamos a obrigação, né, até desde o ponto de vista profissional e do ponto de vista daquilo que a gente ocupa como papel na sociedade, de fazer questionamentos a essa liderança. Eu, por exemplo, acho um tremendo erro o Lula ter permitido que a Dilma fosse candidata no segundo mandato. Aquilo era uma nave em rota de colisão. Se o Lula tivesse, e eu digo isso como hipótese, não aconteceu, então sempre é difícil falar, teria sido de outra forma. Porém, a chance de um desastre seria menor, porque Lula eleito, naquele momento, ele poderia ser até reeleito. E ele, com a capacidade da lábia que ele tem, porque o cara, ele convence até o adversário de que ele está certo, a coisa teria sido diferente, porque o problema do segundo mandato da Dilma foi de coesão política. Não tendo a coesão política, nem o Bolsonaro se sustenta. Esse é o fato. Porque agora começa a situação, vai durar quanto tempo o Bolsonaro? Pô, um governo que mal começou, 10 minutos do primeiro tempo, já estão pensando que o cara não vai terminar um jogo, nem no primeiro tempo. Quer dizer, falta de coesão política, né? Então, essa questão da liderança, é um tema permanente para mim, sabe? Eu adoro Fidel Castro, acho que foi um dos maiores líderes da humanidade, no sentido da história da América Latina, do mundo e tudo mais. Tive a oportunidade de entrevistá-lo, né, uma das minhas honras profissionais e tal. Agora, na entrevista que eu fiz com ele, eu fiz perguntas que qualquer pessoa faria. Não teve uma relação de subordinação, sabe? No sentido, você é um puta líder, tal, que nem agora, outro dia eu vi uma palhaçada. Sinceramente, eu como profissional do jornalismo fico envergonhado. Jornalistas foram convidados lá para o Palácio do Planalto para ter um café da manhã com o Bolsonaro. No final, batem palma, tiram selfie. Meu Deus do céu, isso é a mesma coisa que um psicanalista está atendendo e namora o paciente. O que é isso? Não tem nada a ver. Então, é uma coisa que, às vezes, a liderança ela adquire um contorno assim, de força na pessoa, que realmente é só fazendo análise para se livrar disso. Lacaniana. Mas só ainda nessa pergunta, Marco, só para continuar o debate nessa questão das lideranças, que é uma coisa que eu sempre brinco com os meus colegas do PT e vou continuar brincando com eles no sentido provocativo. Eu moro no ABC, fui praticamente vizinha do Lula.
De vizinha mesmo, de casa. Ah, você era dona daquele É, não, do apartamento. O apartamento é no Guarujá. O apartamento é no Guarujá. É Guarujá, né? O triplex. É no litoral. É no litoral. No ABC não é, não. Aí, é engraçado que é o seguinte. Lula é uma referência para a esquerda. Foi uma referência para a esquerda. E a sua base social, predominantemente, foi o ABC. Por conta das greves metalúrgicas, por conta do cinturão vermelho que sempre existiu na região do ABC. Quando Lula vai preso, há uma minoria que vai defender Lula. Digo minoria perto do que foi as greves do ABC da década de 70 e década de 80. Os operários não saem em defesa do PT. E por isso que eu falo que as contradições são importantes. Eu sou marxista, você sabe isso, a gente fez matéria junto. E eu trabalho com a... Aprendi muito com ela. Eu acho que o marxismo tem essa questão da contradição e da dialética que é muito importante. Eu não gosto de fugir dessas categorias quando não me convém. Eu acho que tem que ser honesto ao método que a gente tem. Então, uma das contradições é que a gente sempre atribui o problema ao outro. O problema da direita no Brasil é um problema que o Bolsonaro é o diabo. Não digo que não é. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quais as contradições internas que desgastam essas lideranças que estão colocadas? Por exemplo, a entrevista que Lula dá agora recentemente, e isso é muito categórico, e é uma boa entrevista que ele dá. Eu acho que Lula tira uma força que eu não sei de onde, depois de perder a mulher, de perder o neto, de perder o irmão, que é uma entrevista importante. Mas ele não faz uma autocrítica sobre as alianças que fez. Porque as alianças não começam com o Dilma. Aliás, Lula articula a aliança de Dilma com o Temer. E a aliança com Renan Calheiros, aliás... Na caravana, quando ele estava solto, ele vai e sai com o Renan Calheiros pelo Brasil inteiro. Renan Calheiros, um latifundiário que todo o Brasil sabe de onde é. Então, essas contradições que essas lideranças de esquerda vão aprofundando é um do princípio do desgaste. Que eu acho que é o que explica, por exemplo, a classe operária do ABC paulista não sair em defesa de Lula, porque também não foram para a manifestação pró-Bolsonaro. O ABC é uma região interessante. A manifestação pró-Bolsonaro deu 5 mil pessoas. Então, assim, mas também não se reconhece mais em Lula. Por que eu estou dizendo isso? Porque no caso da Nicarágua é muito mais violento, eu acho que essa cisão com uma figura que foi uma figura importante da Revolução Sandinista. Na Venezuela é mais profundo ainda, porque Maduro não é Chávez, não tem a simpatia, inclusive, que Chávez teve, e das pessoas se reconhecerem, tipo, ó, Chávez é uma liderança revolucionária, que teve isso, com todos os problemas que Chávez teve também. Então, essa crise de representação, que é grave, e eu acho que ela se instalou, por exemplo, não está dado que se as eleições no Brasil fossem hoje, 40% ou talvez até 50% não votaria no PT, mesmo se fosse Lula, porque a sociedade segue dividida, essas contradições seguem. E eu acho que elas têm base material. Para além da empatia, elas têm bases objetivas, concretas das pessoas. Bom, gente, não sei, da minha parte... Eu agradeço aí, vai ter um bolinho, a gente vai conversar um pouquinho mais, porque daqui a pouco tem que ir embora também. Mas agradeço muito essa oportunidade, se vocês quiserem eu posso disponibilizar no PDF a minha dissertação de mestrado, porque lá vocês vão ter muito dessas histórias aí, talvez ajude. E dizer que a minha vida, permanentemente eu fico me perguntando quando será? Quando será o quê? Quando será a revolução? Aí eu mesmo me dou a resposta. O tempo da história não é o nosso tempo. Então, se a gente puder aproveitar os momentos bons que a gente vive, já está de bom tamanho. Foi isso que eu fiz quando estive na Nicarágua. Muito obrigado. Tem uns livros aqui que eu recomendo, tá? A bibliografia referenciada aí, para vocês circularem no grupo. Ó, nós vamos terminar. Eu queria agradecer a Rebeca também, que participou da organização desse evento, a Márcia Justino, o Pablo Pamplona e a Solange Struca, além da Marcela, que eu já trouxe no início, né? Bateu umas palmas para eu.